Para onde será que o ímpio vai? Um pouco mais longe. Para onde será que o ímpio vai? E um outro detalhe sobre a questão do ímpio e o justo, né? Olha o final. Mas o justo se compadece e dá. Olha que legal. Mas uma coisa interessante é o seguinte: justo se compadece e dá. Justo tem duas coisas. Primeiro, ele se compadece. Ele tem a capacidade de se compadecer. Ele tem a capacidade de se colocar no lugar do próximo e saber o que o próximo precisa e se compadece. Tem compaixão, que é um dos frutos do Espírito. É isso, né? E aí o que acontece? E ele dá. Sabe por que ele dá? Ele tem para dar. Glória a Deus, aleluia. Isso é justo. Ele dá com você. Jesus sabe essa qualidade aí. Pode deixar, gente. Não se preocupe. Dá para ouvir, tá ótimo. Não se preocupe. Ó, então, justo se compadece em dor. Então, gente, o que acontece? Aqui encerra uma questão de inadimplência, que eu quero dizer. Estou falando, às vezes Deus te trouxe aqui, essa noite, você fala, poxa, será que ele veio falar para mim que eu estou devendo para alguém? Gente, não é assim. Às vezes algum de vocês pode estar devendo, não é porque quer, tá? É porque até agora vocês não teve a oportunidade de quitar a dívida ou não priorizou as suas dívidas. Aí é um outro problema. Porque tem aquela questão, muito a questão de prioridade. Às vezes você não prioriza a quem você deve. Você pode priorizar o lanchinho no final de semana, a saída. Você pode priorizar, às vezes, você prioriza, por exemplo, eu devo para fulano, ciclano e beltrano. Então eu vou pagar fulano e não vou pagar beltrano. Gente, é o seguinte, quem ama o próximo faz o seguinte: você não paga nem fulano, nem ciclano, nem beltrano. Você divide o valor que você tem para pagar fulano, beltrano e ciclano, divide em 3 e paga uma parte de cada um. E fala, olha, fulano, não consigo pagar todos vocês ao mesmo tempo, então eu pago um pouco para ti, um pouco para ti, um pouco para ti, e assim que eu puder, eu pago o restante. Por quê? Todos eles vão ficar chateados, entre aspas, por não ter recebido uma parte daquilo que você devia para eles. Mas eles vão ficar felizes, por outro lado, porque, primeiro, você lembrou deles. Segundo, você teve a capacidade de se colocar no lugar do próximo, que às vezes o próximo está sofrendo, e o mísero dinheiro que você consegue pagar ele de uma dívida que você já deve para ele, pode ajudar ele em alguma coisa. Só que você deixou de pagar ele para priorizar um outro que você gosta mais, ou que de repente vai te cobrar mais nos juros, ou que de repente é mais chato, tá? Então você vai pagar o mais chato. Porque o que é legal com você, aquele que é bacana, aquele que tem amor, aquele que transparece amor com você, você vai deixar para trás. Você vai falar, é meu amigo. Coitado. Não tem problema, gente. Amigo, você, se fosse o caso de priorizar amigo, você priorizaria. Se fosse o caso, tá? Então, se fosse para priorizar amigo, você priorizaria o amigo. Aquele que não é amigo, você deixaria para depois. Se fosse o caso. Mas a Bíblia nos fala, amar o próximo como a ti mesmo. E ela não indica quem é o próximo. Então ela fala, amar o próximo. Não é um fulano específico, não. Inclusive, ela fala que era melhor a gente amar os nossos inimigos do que os nossos amigos. Porque amar amigo é fácil. É, Deus. Tá. Agora, olha só. De hoje o foco está nisso aqui. Quem planta, colhe. Lembro de Salmo 126, que a gente falava sobre semear, né? Semeando com lágrimas. Aquele que com lágrimas semeia, com alegria colherá. E é interessante você lembrar o seguinte: para plantar precisa ter ação. Você precisa simplesmente, não dá para você ficar olhando para a terra e do nada ela vai nascer ali aquilo que você quer na quantidade que você precisa e pronto. Então você precisa simplesmente levantar e falar, hoje eu vou plantar. Quero lembrá-los que eu estou falando plantar também num sentido figurado. Tem gente que pensa plantar é na terra e etc. Gente, não é isso não. Plantar é você criar o seu futuro. Você só tem o presente, só tem o agora. Você vai criar o seu futuro. Como que você faz isso? Olhe bem, quem cuida da figueira comerá o seu fruto. E o que atenta para o seu Senhor será honrado. Tem duas lições aqui. Provérbios 27, versículo 18. O que acontece aqui? Primeiro,
Quem cuida da figueira comerá o seu fruto. Quando tem esse sentido, quem cuida de uma árvore específica que dá frutos, vai comer o fruto, certo? Então, eu quero dizer para você o seguinte: se você cuida do seu trabalho, você vai ter o fruto do seu trabalho. Se você cuida da sua vida espiritual, você vai ter o fruto da sua vida espiritual. Olha! Frutos do Espírito. Você cuida, você vai comer. E tem um outro detalhe: o que atenta para o seu Senhor será honrado. Essa eu fiz questão para a gente não espiritualizar tudo, porque a Bíblia tem um contexto histórico também, então a gente precisa entender essa parte. Senhor com letra minúscula, tá? Até deixei um negrito, Szinho ali. Por quê? Aqui eu quero dizer o seguinte: quem atenta para o seu superior, que muitas vezes na terra, tá? Então eu quero dizer o seguinte: só que superior, existe superior dentro da igreja também. Aqui, ó. Deus. Tá vendo? Meu pastor é meu superior, certo? Então, se eu zelo da vida dele, se eu sou submisso, se eu obedeço, se eu sempre estou, atento àquilo que ele necessita na obra de Deus, ele me honra. Só que não só ele, outras pessoas também vão nos honrar. Por quê? Você tem que lembrar o seguinte: aquilo que já foi dito nos outros domingos, nós somos sempre vistos. E um detalhe: a forma com que eu me comporto com a minha família, me comporto com meus superiores ou com meus amigos, se reflete em toda a minha vida. Quem planta, colhe. Aquilo que você planta com seus amigos, com a sua família, com seu pastor, com seu superior, com seu líder lá na empresa, não importa, você vai colher. E muitas vezes não é dele que você colhe, porque você está sendo visto por outros. Uma coisa interessante: se você, por exemplo, você tem conhecimento técnico dentro de uma empresa, olha só, você tem conhecimento técnico, fala, não, porque eu conheço, porque eu sei, sei lá, não fala para metalúrgica, se eu conheço aqueles maquinários, tudo, eu tenho curso de mecatrônica, não sei o que mais, faculdade superior, etc. Você tem todo esse conhecimento técnico, mas você não tem uma capacidade específica que as empresas buscam, que é a capacidade relacional, inteligência emocional, certo? Você não consegue se relacionar com o próximo, você não consegue amar o próximo, como está escrito, você não consegue compartilhar suas emoções, você não consegue conversar com ninguém, você não consegue confiar em ninguém, você simplesmente acha que todo mundo vai te trair, todo mundo vai ser acusador, todo mundo vai ser, sei lá. Gente, é o seguinte: a Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem, certo? Só que você deve confiar em Deus e deve amar o próximo. Você acha que adianta você ficar simplesmente, todo mundo com quem você conversa, você acha que vai ser traidor? Todo mundo com quem você conversa, você acha que vai te chatear mais cedo ou mais tarde? Você acha que é uma vida feliz vivendo assim? Você acha que esse Cristo que falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou seja, Ele mostrou que Ele é o caminho, nós devemos seguir o exemplo dele. Você acha que Ele comia na mesma mesa que Judas? Como? Ele continuava amando Judas, gente. Mesmo quando Ele falou que aquele que come comigo à mesa vai me trair, Ele morreu por ele também. Está entendendo? Aleluia. Então o que acontece? Se você está seguindo a Cristo, você não vai ficar pensando que o próximo pode te machucar. Você vai simplesmente amar o próximo, não ficar esperando coisa em troca. Aleluia! Quem planta, colhe. Provérbios 13, versículo 23. O pobre, do sulco da terra, tira mantimento em abundância, mas há os que se consomem por falta de juízo. Aqui o que ele mostra? Ele mostra que tem esperança. Tem esperança. Você fala, nossa, eu estou sofrendo, eu sou pobre, não tenho condições para nada. Mas é o seguinte, o pobre que tem coragem, trabalha, segue adiante, não fica se deixando pelas suas fraquezas. Como está escrito também, aquele que se mostrar frouxo no dia da angústia, sua força será pequena. Então, mesmo no dia da sua angústia, você precisa arranjar forças. Força em quem? O Senhor, só Ele. Glória a Deus.
Então, o que acontece? Suco é a depressão deixada na terra pelo arado. Gente, só lembrando que até eu tinha dúvidas sobre essa palavra. Então, o que ele quer dizer aqui? Arado. Arado o que, gente? Significa que o cara trabalha. Então, pobre, do seu trabalho, ele tira mantimento e abundância. Ou seja, o pobre, ele trabalha e consegue sobreviver. Mas tem os que se consomem por falta de juízo. Vou falar como que funciona a falta de juízo dentro da nossa igreja. O irmão vai lá, trabalha. Ele acha que o trabalho dele é muita coisa, que é o suficiente, o bastante. Chega em casa e ele fala, estou cansado. Aí ele não procura estudar. Ele não estuda, ele não planta nem para a vida material, nem para a vida espiritual. Então ele não vai estudar nem a Bíblia, e não vai estudar nem as matérias básicas do nosso mundo, gente. Não vai estudar nem para tentar passar no concurso, nem estudar as coisas que acontecem na empresa dele, para que ele tenha uma maior noção daquilo que acontece, tenha uma amplitude de pensamento e consiga evoluir no próprio emprego que ele tem, tá? Lembrando, gente, é o seguinte, estudar tudo que se aplica à sua empresa. Ah, mas eu sou um mero vendedor. Gente, vendedor tem técnicas de vendas, tem técnicas gerenciais, pode se tornar um gerente mais cedo ou mais tarde. E o vendedor tem uma coisa que é muito importante para a obra de Deus: saber ouvir não. Porque quando você chega na igreja não digo, mas nas missões, e vai lá tentar convencer um não cristão a se tornar cristão, a primeira coisa que você tem é a rejeição. E o vendedor, ele é o maior treinado para isso, treinar a rejeição, saber ouvir não. Hoje em dia nós temos várias crianças, desculpa o termo, utilizar um termo aí, mas é Nutella, tá? Várias crianças Nutella. Nós temos crianças que não sabem ouvir não, tá? Então, na verdade elas não sabem ouvir não porque elas não foram nem treinadas para isso, os pais não falam não. Então, acho que é meio difícil dela saber o que é ouvir não. Então, o que acontece? Ela não sabe ouvir não, e aí o que acontece? Quando ela se torna uma vendedora, vamos falar assim, ela não sabe ouvir não. Sabe o que ela vira? Uma péssima vendedora. Sabe por que ela vira uma péssima vendedora? Primeiro porque ela fica com medo de oferecer. Quem não oferece, não consegue, não ouve nem não. Não ouve sim, mas também não ouve não. Olha que interessante. Então, ela simplesmente se torna uma péssima vendedora. Fica com traumas de ouvir não. Traumas de rejeição. Essa cidade não tem de hoje em dia, né? Então, daí o que acontece? Aí ela não consegue, não evolui no trabalho, e o mais interessante, ela não consegue ouvir, arrumar um emprego. Sabe por quê? Porque ela tem vergonha de entrar, às vezes, loja por loja, falando, viu, você tem uma vaga aí pra mim? Não, ela quer chegar lá, com um currículozinho mal feito, um pedacinho de papel, entregar ele na mão e sair correndo. E quando chama para entrevista, ela fica sentada lá tremendo. Ela não consegue responder, ela não consegue falar nada. E às vezes é o contrário, ela não consegue ouvir também. Porque ela senta naquela entrevista e ela não consegue ouvir. Ela está tão nervosa que ela começa a falar. E o entrevistador, tudo que ele queria era alguém que tivesse a capacidade de ouvir. Nas missões, nós temos isso também. Quando saímos para a rua, e às vezes falamos com um não cristão, às vezes ele também precisa somente de alguém que tenha a capacidade de ouvir. Escutar o sofrimento dele. Escutar suas mágoas. Rir com aqueles que riem, chorar com aqueles que choram. O pastor me contou um fato, né? Tempo atrás, de alguém que teve que ouvir, né? Você foi lá só para ouvir. Foi bem interessante. Provérbios 13, 25. O justo come até ficar satisfeito, mas o dentro dos ímpios passará necessidade. Lembrando, gente, que ímpios, só voltando lá atrás, o ímpio toma emprestado e não paga. Olha o que acontece com o ímpio ali também, no final do versículo 25. Os ímpios fazem o que? Vai acontecer o que com ele? Então, ele tem que pagar tudo. Por que o justo será abençoado, gente? Vamos lá. Por que o justo será abençoado? A obra do justo
O fruto do perverso. Então, como eu falei, você planta, você colhe. É gostosa. Provérbios 10, versículo 16. A obra do justo conduz a vida. Tudo aquilo que o justo faz tem um propósito. Propósito de vida. Se você está aqui dentro da igreja fazendo alguma coisa para Deus, esse propósito seu para Deus tem que ser o quê? A vida. Se você é justo, vida. Certo? Lá fora, no seu trabalho, seu propósito é o quê? Vida. Que seja para trazer mantimento para o celular, que seja para ajudar o próximo, mas é vida. Amém. Certo? O fruto do perverso, infelizmente, é o pecado. Pode ser vários tipos de pecado. Nós temos situações nas quais as pessoas elas querem tudo para si. Elas trabalham pensando em si mesmas. Elas trabalham pensando em adquirir bens materiais, querendo se sentir melhor que os outros. Eu quero ter o melhor telefone para eu chegar na escola e na faculdade e mostrar que eu tenho o melhor telefone. Eu quero ter, sei lá, a melhor roupa para que as pessoas me olhem, comecem a achar que eu sou melhor. Melhor externamente, pelo menos, porque por dentro talvez eu não me garante. Então, às vezes tem alguns sonhos que as pessoas têm que são fúteis. As pessoas passam o tempo pensando em sonhos fúteis, sonhos para essa vida. Está escrito, não ajunteis tesouro na terra, onde o tesouro não viu a traça, consome, ladrão e rouba, etc. E as pessoas ainda passam o dia pensando em tesouros na terra de forma só para elas. Só que, porém, gente, Deus não ajuda, tá? Ele não atrapalha, ele deixa você fazer. O livre-arbítrio ele deu para todo mundo, tá? Quer lá correr atrás das coisas fúteis, ele deixa. Faça lá. Não vai ajudar, mas também não, né? Ele não tem motivo para atrapalhar, porque ele ama. Ele ama todos de forma igual, ele dá sol para todos. Sol da manhã para todo mundo, a chuva vem por toda a terra. Tá? Então ele não escolhe lá e coloca, não, vai chover só na casa do justo, que é para a planta do justo dar certo, e a planta do ímpio não, vamos deixar lá. Não, ele deixa. Só que, porém, quem come de verdade, com alegria, do fruto do seu trabalho, é o justo. Ele ajunta. Ele ajunta sim. Tá? Ele passa a vida toda ajuntando, sofrendo para juntar dinheiro. Depois, quando ele tiver o suficiente para poder gozar, ele vai morrer e deixar para os netos, para os filhos, que vão simplesmente pegar aquela fortuna toda e torrar o mais rápido que puderem. Tá? Esse, infelizmente, é o justo. O justo, ele sim. Às vezes, não muito, mas aquilo que ele tem no seu trabalho, ele é abençoado. E quanto mais ele abençoa a obra de Deus, o próximo, a viúva, aquele que não tem condições, mais ele é abençoado. Também porque Deus tem um propósito nisso. Olha que interessante. Deus tem um propósito nisso. Deus ele usa aquilo que é útil para a obra dele. Deus é útil, ele usa aquilo que é útil para progredir a obra dele, para progredir o amor ao próximo, para progredir. Então, simplesmente, se você é um canal de bênção, ele simplesmente te abençoa. Então, se você tem um propósito específico de dar uma parte do seu salário em doações e ajudar, sei lá, uma instituição de caridade, alguma coisa assim, olha, eu nem falei de você simplesmente dar o dízimo, que já é uma necessidade. Mas olhe bem, se você ajuda alguém, Deus tem amor. E Ele ama todos. Você acha que Ele vai te abençoar? É, Deus. Aleluia. Agora a perguntinha básica. Você deseja ser promovido? O que você faz para merecer?
Você faz isso somente na vida secular? Uma coisa interessante, eu até me pego nisso, a gente está nessa... Tudo que a gente faz para a obra de Deus, às vezes vem contra a gente também. A palavra vem para dar uma na gente também. Mas olha só, você deseja ser promovido? Uma coisa muito interessante, as pessoas geralmente gostam do seu trabalho e pensar em promoção. Querem ser promovido. Eu sonho tanto ser promovido. Já falei isso agora mesmo, sobre a questão técnica. Né? As pessoas pensam que a técnica é suficiente, mas nunca é. Eu vou falar mais para vocês sobre isso ainda, mas olha só. O que você faz para merecer? Você faz alguma coisa para merecer ser promovido? Já começa por aí. E o que é a promoção no seu trabalho? Vamos pedir algum irmão me fala para mim do seu trabalho, fazendo um favor. Trabalha com o quê? Balconista de padaria. Balconista, perfeito. Alguém mais? Cabeleireira. Cabeleireira. Vamos falar só sobre as duas por enquanto, tá bom? Vamos lá. Balconista de padaria. O que a balconista faz? Ela atende pessoas, ela vende ali os itens que tem na padaria. Aí tem a pergunta, você deseja ser promovido? Se ela deseja ser promovida na padaria, ela vai precisar primeiro entender quais são os níveis hierárquicos dentro daquela instituição, padaria, certo? Se há nível hierárquico, a gente também tem essa questão, há ou não há nível hierárquico. Mas vamos falar sobre nível hierárquico. Alguém que está acima de você faz o quê? É a dona só? Não, no Tem uma caso, gerente? no caso não. No caso é só a moça que trabalha comigo e mais o patrão que fica no caixa. Então, acima de você, somente o patrão. Só o patrão mesmo. Perfeito. Então, somente o patrão. Pergunta. O que ela faz como balconista? Às vezes, em algumas padarias fora daí, a gente encontra algum cargo de gerência, que teoricamente seria quem comandaria todo o setor da padaria. Agora eu pergunto para vocês, ela com conhecimento estrito de balconista, sem saber o que o confeiteiro faz, o que o padeiro faz. Ela só sabe ficar ali na frente, atender as pessoas, mas ela não tem nem noção de o que acontece lá atrás. Ela seria promovida a gerente na padaria para gerenciar todos os setores, saber um pouco de cada um para ela guiar todos os funcionários, sendo que ela só sabe ser balconista? Não. Então, será que ela tem que estudar? Alguém acha que ela tem que estudar? Sim. E ela tem que estudar o quê? Porque assim, ela pode estudar, ela pode fazer uma faculdade, ela pode fazer outras coisas, mas eu vou falar para vocês, muitas vezes o estudo não é uma coisa que te traga um diploma, tá? Esse não é o único estudo, tá? Não é só diploma na mão não, gente. Vamos lá. Entrando no YouTube e procurando lá como ser padeiro, o que padeiro faz, o que etc. Confeiteiro, o que o confeiteiro faz, etc. Entrando em qualquer site que estuda alguma coisa da área. Precisa ter um diploma? Não. Tá? Se ela tiver um diploma, é desejável muitas vezes, porque o diploma prova que ela estudou. Não vai ser... O que é o diploma, gente? O diploma é um papelzinho que fala assim, ó, isso aqui é a prova que fulano esteve presente em tal X horas. Só isso. Só prova isso. E nem é tão prova assim. Hoje em dia o mercado de trabalho está um pouco mais exigente. Você vai sentar lá, você fez o curso? Às vezes o cara que vai te entrevistar, ele sabe mais que você daquela mesma situação. Então você é formado na faculdade e tal, né? Legal. Então, você faz, vamos falar da minha área que eu já tenho um pouco de noção. Então você faz análise de desenvolvimento de sistemas, né? Você conhece a linguagem Python? Que bacana! Então Python, nossa, eu acho interessante aquela instrução de imprimir as coisas na tela. Qual que é mesmo? Será que é input, é print? Como é que fica? Aonde você prova o seu conhecimento? Essa entrevista, dependendo do que você responde, você ganha um emprego ou você perde? Então, e aí o que acontece? O que você faz para merecer? Você precisa estudar, você precisa fazer alguma coisa. Só que não é só isso. Vou te falar mais. Um detalhe. O chefe dela convida ela para uma festa. Ele fala, viu? Vem em casa, vamos numa festa, vamos fazer uma confraternizaçãozinha entre os funcionários. Ela fala, não quero, não estou afim. Só que não porém.
o chefe só conhece o trabalho dela naquela forma restrita. Ele não conhece um pouco mais da índole dela, do caráter dela, etc. Quando ela resolve falar, eu vou, ela está ali junto, confraternizando, ele consegue ter uma visão mais ampla. Ele consegue perceber como ela trata os filhos dela, como ela trata o marido dela, e com base nisso ele tem uma análise total do caráter dela. E aí ele passa finalmente a confiar nela como pessoa e não somente como funcionário. E quando ele confia como pessoa, daí sim ele pensa, agora eu posso promover. Aleluia! E aí, vamos falar também um pouco de cabeleireira. Olha, cabeleireira. Você teve que estudar alguma coisa para ser cabeleireira? Teve. Acabou? Não. Continua estudando. O tempo todo, né? Então, gente, o mais interessante é o seguinte, como que ela é promovida? Ela, eu já sei que é empreendedora, ela não trabalha para alguém. Ela é a própria chefe dela. Você acha que é fácil? Não. Você acha que é só lá executar ali, fazer o corte de cabelo e acabou? Tá de boa? Você acha que ela não precisa pensar nos produtos que ela precisa comprar? Quanto que ela precisa comprar de cada produto para não deixar muito produto em estoque, não gastar todo o dinheiro e vencer